Dentre vários temas que o coletivo Força Tururu recebe como demanda para fazer vídeo, a gente escolheu um em particular, que foi sobre alienação parental. A gente foi procurar a fala de uma pessoa que sofreu na pele essa situação e de um especialista para explicar um pouco para a gente o que significa essa tal alienação parental. Então, o que é alienação parental? Do que trata essa temática? É justamente isso o que o coletivo Força Tururu vai buscar tentar falar para você. A partir de uma pesquisa do coletivo Força Tururu, identificamos Elaine, que se prontificou a nos dar uma entrevista que foi de grande importância para este vídeo. De fazer da criança uma carta de poder é uma coisa muito forte, né? Porque acaba que a criança ela fica sem referência. E quando ela cria uma referência de quem é a pessoa que tem autoridade dentro da educação dela, ela descarta a outra nessa posição. E isso confunde, né, o crescimento, as referências, o espelho para a criança, porque pelo menos até certa idade ela ainda está construindo caráter e os pais são fundamentais para isso. Mas desde que nós nos separamos, que entre um problema e outro ocorre esse tipo de questão. Assim, ele tem a vida dele lá onde ele mora num bairro mais distante. E aí tudo girava em torno do cotidiano dele. A gente fez um acordo, né, verbal, de visitas, e aí no começo ele não cumpria o acordo verbal, porque, enfim, ele estava vivendo outras coisas do cotidiano dele, e acabava que mexia no cotidiano da criança. Só que agora ele está fazendo isso mais incisivamente, por exemplo, nos dias que é acordado para ele visitar, ele pegar o nosso filho, levar, e no dia que ele tem que estar de volta, porque no outro dia ele tem uma rotina de escola e tudo mais, ele não trazer. Porque a alienação parental ela é muito, muito perversa com a criança. Por quê? Porque não existe maneira da alienação acontecer unilateralmente. Não existe essa maneira. Porque a partir do momento que um dos lados da relação, um cônjuge ou ex-cônjuge, ele atua sobre a criança, para que o outro lado tenha o seu direito sobre a criança, ele vai alienar o primeiro lado. Então, no final das contas, não tem bom. Igual a alienação, ela não consegue ser uma coisa unilateral. Mesmo que a minha posição não seja de alienar, mas eu tenho que contra-argumentar. Então, quando eu contra-argumento, eu crio uma quebra dentro da cabeça do meu filho. Então, eu fico muito sensível, assim, fico querendo achar caminhos para que eu não desconstrua o que o pai dele construiu, sem desconstruir a figura paterna. O que eu quero desconstruir é aquela ideia que não serve, não a figura do pai. Não existe só flores, eu não sou só paciência, mas eu procuro ser o máximo que eu posso, porque tem meu filho no meio da questão. Então, se eu viver explodindo com qualquer coisa, a relação, eu não quero que ele perca a relação com o pai. Eu faço questão. Quando um cônjuge briga para que o pai ou a mãe venha ver seu filho, é porque ele faz questão disso, né? Então eu faço questão que ele conviva com a figura paterna, é importante. Independente de eu ser mãe, a figura feminina da relação, ou de ser o pai e tudo mais, eu acho que a gente botou o filho no mundo para fazer ele caminhar bem, né? Caminhar certo enquanto a gente pode. Porque, enfim, não dá para deixar as coisas acontecerem e fingir que não está vendo nada quando você vê o seu filho ou sua filha apresentando comportamentos todos os dias que é reflexo dessa alienação. E isso é muito difícil. Legal. Valeu, Alex.
O coletivo Força Tururu buscou a voz de um especialista, a fim de debater mais sobre esse tema. Dr. Galil, o que a lei determinou sobre a alienação parental? Ela consiste na prática ou induzimento para denigrir a imagem de um outro genitor. Essa conduta ela pode partir do genitor, sendo a mãe ou sendo o pai, que esteja com a criança. Algumas pessoas têm nos procurado via Facebook afirmando que não conseguem prestar a queixa ou não conseguem fazer um boletim de ocorrência na delegacia porque as pessoas que estão lá de plantão, os policiais, alegam que não se trata de um crime. Isso é verdade? Isso acontece mesmo? Deve ter sido um caso isolado. Porque na delegacia você pode prestar a ocorrência de um crime ou prestar uma ocorrência de simplesmente você ter perdido seus documentos, que também não foi crime nenhum. E normalmente é aconselhável que você vá na delegacia para você estipular uma data que ocorreu aquele fato. Normalmente, como no âmbito familiar e envolve a criança, nós orientamos às vezes as pessoas a procurar, por exemplo, o Ministério Público em determinadas situações. Que o Ministério Público, através da promotoria da criança, ela poderá tomar as medidas necessárias, inclusive acionar a justiça ou até mesmo a autoridade policial. Ou também o Conselho Tutelar, no artigo 6, diz que devemos considerar a criança como uma pessoa em pleno desenvolvimento. Então, a alienação parental, a lei que regulou isso, regulou uma situação que já existia há muito tempo. Ele deve se munir de provas e provar que, na condição de criança em pleno desenvolvimento, as atitudes do genitor, ou então dos avós, ou uma pessoa que detém a guarda, por exemplo, uma babá que tenha o cuidado da criança, ou até um professor, está prejudicando nessa formação dessa criança. Deve ser caracterizado, primeiramente, o fato da alienação parental. Você tem que demonstrar que essa alienação ocorreu. Já não é algo fácil, né? Que já não é algo fácil, que normalmente ela acontece no ambiente doméstico, como eu te falei. Mas a pessoa, o genitor que está sendo prejudicado, ele pode se munir de meio de provas. Por exemplo, ele pode produzir um laudo particular de um psicólogo, de uma criança, certo? Para saber se está tendo alguma interferência do genitor que detém a guarda com imagens, com palavras que possam interferir na convivência com o outro genitor. A alienação parental, como eu te disse, ela não está especificamente como um crime, mas ela tem gradações nas sanções que o alienador pode sofrer. Ela pode sofrer desde uma advertência verbal do juiz, ou uma multa, ou até mesmo a destituição do poder familiar. Ele tem a suspensão e até mesmo a destituição do poder familiar. A lei da alienação parental, doutor, ela tem eficácia mesmo? Então, o fato dessa lei já existir por si só, já é como se fosse um freio de arrumação para aquela pessoa que pensa fazer isso. Porque ela vem obtendo, muitos pais vêm obtendo isso na justiça, por exemplo, direitos que são assegurados por lei, como a própria visita. O Código Civil estipula que é direito líquido e certo para o pai ter a visita do seu filho, a não ser nos casos específicos que coloca a criança em perigo. Mas, sobretudo, o grande ganhador é a criança. Porque no momento que você impede um bom convívio com esse genitor, você está ferindo um direito fundamental da criança, que é você ter um convívio familiar. E é isso que o Estatuto da Criança e Adolescente preza, e é isso que a lei da alienação parental visa proibir.